O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens de 8 a 10, não procureis os gentios. Meus irmãos, nessa passagem do Evangelho de Mateus, comentada por Kardec, Jesus recomenda a seus discípulos que não fossem pregar aos não-judeus. E isso poderia nos dar a impressão de que Jesus tivesse preferência por um povo em detrimento dos outros, que não mereceriam receber sua mensagem. Mas, na verdade, há uma explicação bem prática para essa atitude. Sabemos que Jesus trouxe sua mensagem primeiramente aos judeus porque era esse o povo que tinha as crenças religiosas mais avançadas naquela época. Eles já cultuavam o Deus único, enquanto os outros povos eram ainda politeístas. Então, seria mais fácil para eles aceitarem a mensagem do Deus de amor que Jesus trazia, porque eles já acreditavam no Deus único que Moisés apresentou aos seus ancestrais quando os liderou para fora do Egito. Kardec então nos diz que o mesmo acontece com o Espiritismo, que não veio com a proposta de tentar convencer incrédulos ou de converter alguém que professasse outra religião. A doutrina trouxe uma mensagem simples e esclarecedora que vai encontrar guarida naqueles corações que estejam predispostos a recebê-la e para os quais se torna um roteiro seguro para o desenvolvimento espiritual. Desde o seu surgimento, o Espiritismo foi mal compreendido por muitos, que só se interessavam pelo fenômeno, sem atentar para o ensinamento moral. Da mesma forma que hoje temos aqueles que somente procuram a casa espírita para se livrarem do que julgam ser um encosto, ou para pedir a ajuda dos espíritos para conseguir uma determinada coisa, ou para que eles lhes digam o que fazer. Ou seja, buscando uma solução externa para os seus problemas, sem perceber que a doutrina traz uma proposta de reajustamento interno, de uma cura espiritual de dentro para fora. Aqui não vai nenhuma condenação ou crítica, porque cada um de nós tem um momento de despertar para as realidades espirituais. Mas se escolhemos o Espiritismo, temos que conhecer o que de fato ele preconiza e saber se isso nos satisfaz. Temos inúmeras seitas e religiões que nos tutelam no caminho do bem, e sempre haverá uma adequada ao nosso grau de maturidade espiritual. Não podemos considerar que os adeptos do Espiritismo sejam mais evoluídos que os de outra religião. Qualquer um cujo comportamento esteja de acordo com a moral do Cristo, ainda que em religiões não cristãs, está no caminho do bem, no caminho da purificação de si mesmo, realizando aquilo que chamamos de reforma íntima. O Espiritismo nos traz, sim, uma mensagem altamente consoladora, que nos revela os porquês de nossa existência, revela a lei de ação e reação, mostrando que nós construímos o nosso destino e que nossas ações de hoje se refletirão no nosso amanhã e que recebemos hoje a herança do que nós adquirimos no passado. Mas se não nos guiarmos nossa conduta por esses esclarecimentos, eles pouca valia terão. Sabemos que aos olhos de Deus não terá importância o caminho que percorrermos até Ele, mas sim as transformações que tivermos feito em nós ao longo desse caminho. E vamos a uma mensagem que está no livro Pílulas de Amor, pelo Espírito Dias da Cruz, psicografia de Andrei Moreira. Amor e respeito. O respeito é uma manifestação de amor legítimo. Muitos pensam que o amor traduz-se somente nas expansões afetivas, e outros ainda o reduzem a expressões de romantismo na relação a dois. No entanto, o respeito é uma forma elevada de amor, pois confere ao outro dignidade, consideração, visibilidade e existência. No respeito estão envolvidas a humildade, a ética, a valorização e a alteridade, características essenciais de vida civilizada. Quando um indivíduo respeita outro, está olhando para o valor intrínseco daquela pessoa, independentemente de cor, opção sexual, opiniões políticas, religiosas ou filosóficas. No respeito, o outro é amado, porque existe e porque pertence. A relação de respeito constrói pontes e estabelece associações de valor que constroem para a eternidade. Respeito é amor com valor. Elevemos nossos pensamentos numa prece. Jesus, assim como recomendaste a teus discípulos que evitassem pregar para aqueles que ainda não se encontravam preparados para receber tua mensagem,
que nós também saibamos ouvir Tua voz ecoando em nossas consciências, para que evitemos contato com pessoas e locais que nada nos acrescentem espiritualmente. Devido à lei de atração vigente em todo o universo, temos a nossa atenção despertada pelos objetos de nossos desejos. Somos guiados inconscientemente para os locais com os quais guardamos afinidade e muitas vezes cedemos às nossas más inclinações. Mas, no exercício do livre-arbítrio, temos o poder de decisão sobre que rumo tomar a cada instante de nossas vidas. Podemos atender ao chamado de nossa inferioridade ou resistir a ele. Sempre podemos escolher entre ceder ao apelo do vício ou atender ao convite da virtude. Que saibamos sempre fazer a melhor escolha, que lembremos de Ti no momento em que sentirmos em nós a inclinação à maledicência, ao vício, à vingança, ao ódio, e tenhamos força para reagir a essas sugestões nefastas de nosso passado ainda tão presente em nós, e façamos surgir em nós um homem novo, aquele que procura somente ver o bem e o belo em todas as coisas, que conhece a si mesmo e as suas imperfeições, e por isso se dedica constantemente a combatê-las, cultivando a prece, praticando a caridade, alimentando-se espiritualmente de boas leituras, para que em seu pensamento não haja espaço para as sugestões do mal. E que assim seja.